Você sabia que psicólogas e psicólogos de todo o Brasil estão amparados por diversas entidades ligadas à profissão? Uma delas é o Sistema Conselhos de Psicologia. Ele é formado pelo Conselho Federal de Psicologia, autarquia que funciona como um tribunal superior de ética da profissão, pois assume o papel de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo em todo o Brasil, além dos 20 conselhos regionais, que respondem por esta missão em caráter local. Na Paraíba, a autarquia responsável por representar o sistema conselhos e fazer a ponte entre a psicologia e a sociedade é o CRP13. A grande missão da gente é proteger a comunidade que, de alguma forma, usa os serviços que a psicologia presta, né, através de suas práticas. Para que o trabalho do CRP13 aconteça de forma eficiente e com respaldo nas resoluções e nos códigos de ética e de processo disciplinar, a autarquia conta com a colaboração de 17 comissões. Elas respondem por diversos campos de atuação da psicologia: escolar, hospitalar, saúde mental, álcool e outras drogas, psicologia jurídica, políticas públicas, comunicação e cultura, interiorização, entre outras. O CRP13 também conta com o apoio de 4 comissões que assumem o status de permanente, conforme instituído pelo Conselho Federal. A estrutura organizacional do Conselho Federal, ele segue um alinhamento que os conselhos regionais também impõem, né? A gente tem uma plenária, né, um grupo, que é uma gestão, que é eleito a cada 3 anos, e que a partir dessa formação a gente constitui uma diretoria, formada por 4 integrantes, presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. A gente tem 4 comissões, que são as comissões que a gente chama permanente, que elas acontecem em função da própria demanda, né, do próprio exercício da profissão, que é a COF, Comissão de Orientação e Fiscalização, a COI, que é a Comissão de Orientação e Ética, que são, vamos dizer, as 2 grandes comissões efetivas. E agora a gente tem também, fazendo parte do que a gente chama de comissão permanente, a Comissão de Direitos Humanos, onde a psicologia mais tem criado práticas profissionais, e a comissão do título de especialista, que é também uma outra diversidade que a gente tem dentro da psicologia, que garante ao profissional a capacidade dele desenvolver, além da formação geral dele de psicólogo, uma especialidade que ele pode definir a partir de um curso de pós-graduação que ele faz. Eu represento a COI, a Comissão de Ética, que é uma comissão permanente do Conselho de Psicologia, responsável por apurar possíveis faltas éticas cometidas por psicólogos. Então, quando o Conselho de Psicologia recebe uma denúncia envolvendo a atuação de um profissional da psicologia, é o papel da Comissão de Ética averiguar essa denúncia. Então, no primeiro momento, a gente vai escutar, né, dar o direito de resposta ao psicólogo que foi denunciado, mas também escutar as pessoas que fizeram a representação, a denúncia, e instruir todo o processo, né, toda a representação, para que a gente possa, através de um relatório, indicar ao plenário do Conselho se somos favoráveis ao arquivamento, à abertura de processo ético, ou quando, de um processo ético, se somos favoráveis à absolvição ou à aplicação de alguma penalidade. Mas ressaltando que é o plenário que é o órgão julgador, né? O plenário que vai opinar. A Comissão de Ética apenas instrui, né? Faz o trabalho de instrução. A Comissão de Orientação e Fiscalização, como o próprio nome diz, né, ela orienta e fiscaliza a prática da boa psicologia, né? Nós temos como função básica orientar a qualquer profissional da área que deseje informações sobre a sua prática, sobre a sua dinâmica, ou seja no consultório, ou seja no hospital, ou seja em qualquer outra instituição aonde a psicologia esteja sendo utilizada. Então, recebemos demandas do Ministério Público, né, de instituições clínicas, né, de hospitais, né, de pessoas da comunidade, né, trazendo o Conselho, né, como uma ferramenta de quê? De fiscalização, né, para promover a boa prática, para promover o respeito ao nosso Código de Ética, às nossas resoluções. Então, em parcerias com o Ministério Público, por exemplo, fazemos fiscalizações sistemáticas nas IUPs, que seriam as
instituições de longa permanência para idosos, né? Isso junto com outros conselhos, né? E isso é muito interessante porque a gente mostra para que veio, né? Nós viemos como conselho para que essa boa psicologia, para que as boas práticas em psicologia sejam implementadas no nosso estado. A Comissão de Direitos Humanos, ela é uma comissão permanente no CRP13, principalmente porque nosso código de ética como profissional de psicologia é um código de ética baseado na Declaração dos Direitos Humanos. Então, isso significa dizer que não existe conduta ética de um profissional de psicologia que não esteja alinhada à Declaração dos Direitos Humanos. E aí, essa atuação ela também abrange uma série de áreas e sub-áreas, né? Então, essa comissão também atua no sentido de colaborar na orientação desses profissionais para atuar junto a esses grupos e essas áreas, né? Como, por exemplo, saúde mental, idosos, questão de gênero, população carcerária também. Então, nossas ações, elas abrangem todos esses grupos, né? E todas essas áreas também. Faço também parte, enquanto presidente da Comissão de Especialização, que tem como objetivo emitir parecer aos profissionais da psicologia que ingressam em cursos de pós para atuar em determinadas áreas específicas, lembrando que para a obtenção desse título é necessário que as instituições que oferecem esses cursos estejam devidamente reconhecidas pelo MEC e as áreas de especialidade elas são voltadas de acordo com o documento regido pelo Conselho Federal de Psicologia. Graças ao trabalho das comissões, em conjunto com a diretoria e os demais funcionários do Conselho Regional de Psicologia da Paraíba, que as ações em prol da categoria acontecem. Além das atividades técnicas e administrativas, também são realizadas rodas de conversa, mesas redondas, grupos de trabalho, seminários e outras ações que envolvam o debate acerca das diversas áreas de atuação da psicologia, inclusive nas políticas públicas. A psicologia e as políticas públicas, elas são muito parceiras, né? Tanto a psicologia tem muito a contribuir para as políticas públicas, como as políticas públicas ajudou muito a psicologia a crescer, a sair de um lugar, às vezes, muito restrito, muito fechado, com um público restrito também, né? Hoje a psicologia ocupa vários espaços. E quando a gente fala que todas as psicologias nos interessam, a gente está remetendo justamente a isso, a essa ideia de uma psicologia que começa a estar atenta a vários lugares de atuação, como, por exemplo, psicologia voltadas para as populações indígenas, que está relacionado um pouco à cultura, está relacionado um pouco à antropologia, mas que está reconhecendo e está atuando também como psicologia junto a esses povos. Nisso a gente também pode estender a população quilombolas e outras etnias. Então nós temos psicólogos trabalhando em vários grupos sociais. Então, junto às causas das mulheres, junto às causas LGBTs, né? Junto à causa dos negros, junto à causa de vários grupos sociais, né? Só o SUS e o SUAS, né, tem muito a contribuir nessa parceria com a psicologia, né? Porque só a luta antimanicomial, para a gente ter uma ideia, né, a reforma psiquiátrica ajudou a psicologia a sair de um lugar clínico, não é, para ocupar tantos lugares com a própria reforma. Em nossas ações, destacam-se o mês da psicologia, comemorado em agosto com uma programação inteiramente voltada para a nossa profissão, e o CRP13 na Estrada, um projeto itinerante que promove a descentralização da psicologia, levando os serviços do CRP13 às diversas cidades do interior da Paraíba. Todas essas ações em prol da categoria só são possíveis graças ao recolhimento das anuidades dos profissionais inscritos junto ao CRP13. Por isso, é tão importante estar em dia com o seu conselho.
A anuidade que você paga é revertida em benefícios para a categoria. A exemplo dos convênios firmados com empresas ligadas à educação e ao lazer e que possibilitam descontos em serviços utilizados, além da manutenção das atividades e das estruturas da sede e da subsede. Você, psicóloga e psicólogo, tem voz sobre os acordos dos valores das anuidades. Este é um direito seu e que deve ser firmado através da participação em assembleias de anuidades, que são sempre divulgadas em nosso site e redes sociais, além de jornais de ampla circulação, com no mínimo 30 dias de antecedência. As arrecadações também possibilitam a divulgação de publicações que visam manter os profissionais sempre atualizados com a psicologia, como o Guia Psi, um livreto de bolso organizado e atualizado pelo CRP13 semestralmente e que possibilita ao profissional ter o código de ética da profissão sempre à mão. Também são publicados trimestralmente o informativo CRP13, que contém as principais notícias sobre a psicologia paraibana, além da prestação de contas na editoria Transparência e a agenda de nossas ações. Por e-mail, frequentemente, a categoria recebe atualizações sobre a profissão através do Informe Psi. Para receber o informativo CRP13 e o seu Informe Psi, basta manter seu cadastro atualizado junto ao banco de dados do nosso conselho. Em nosso site, a comunicação é feita de forma quase que instantânea. Além de notícias e entrevistas, você tem acesso à legislação completa, contendo os códigos, projetos de lei, pareceres e notas técnicas, além das resoluções do CFP. Na seção Regulação da Profissão, estão disponíveis as publicações que regem a avaliação psicológica, o credenciamento de sites, cadastro nacional e muitos outros conteúdos. É muito importante o acesso a esses documentos, pois um bom profissional deve conhecer as diretrizes e normatizações que regem a psicologia. Em sua estrutura física, o CRP13 conta com uma sede própria, localizada em João Pessoa, e uma subsede que fica na cidade de Campina Grande. Além dos suportes fixos, contamos com a colaboração de conselheiras e conselheiros, que nos representam em diversas cidades da Paraíba. A ideia é ampliar o diálogo com a categoria e descentralizar as nossas ações. A subsede é basicamente uma representação da sede, que funciona em João Pessoa, e fundamentalmente oferece os mesmos serviços de orientação, fiscalização, entrega de carteiras. Nos reunimos periodicamente também para fazer discussões e temos um papel hoje importante no sentido da interiorização, né, do Conselho, a partir dessa possibilidade de diálogo com as IES, né, as instituições de ensino superior. Haja visto assim, os cursos de psicologia existentes aqui na UFCG, Maurício Nassau, EPB, e a grande quantidade de alunos, né, que têm sido formados, né, periodicamente, além também desse privilégio no sentido do contato, né, na proximidade com outras entidades formadoras do sertão, por exemplo, Patos, Cajazeiras. Periodicamente, realizamos ações de entrega das carteiras profissionais e damos as boas-vindas às novas psicólogas e novos psicólogos de toda a Paraíba. Ao receber a carteira profissional, você se oficializa enquanto psicóloga e psicólogo. Por isso, guarde-o em um local seguro e o mantenha sempre à mão. Lidar com o ser humano e suas questões acompanhar faz da prática psicológica um jeito único de cuidar.